Último domingo, dia 12, aliás, o segundo domingo do mês de janeiro, pela manhã estivemos compartilhando aqui com os irmãos e irmãs, aqueles que estavam, talvez alguns de vocês não estiveram, sobre algo que norteava, que norteou, que marcou, que pontuou a vida do homem cuja cidade nós temos o nome dele, São Paulo, mas nós o conhecemos como Saulo ou Paulo. E no domingo, no dia 12, nós iniciamos uma jornada caminhando com ele, Silas, Timóteo e juntamente com Lucas, viajando com eles pela sua segunda viagem missionária. Denominamos aquele momento como sendo a temática nossa e o objetivo, a nossa proposição era paixão. Porque navegaríamos e caminharíamos com homens profundamente marcados por um sentimento fortíssimo na sua alma, na sua mente, no seu coração, o qual denominamos homens apaixonados. Obviamente que usamos o termo não no sentido sentimental, não no sentido negativo, de paixão desequilibrada, exacerbada, não. Nos referimos e utilizamos esse termo no sentido de paixão com P maiúsculo, a paixão de Cristo, a abnegação, homens abnegados, homens que eram movidos por um profundo, não apenas sentimento, mas uma profunda convicção nos seus corações que eles eram servos do Deus vivo. E tinham um ideal na vida deles, que pontuava a vida deles, do início ao fim. A vida deles eram marcadas por não esse sentimento apenas, mas essa convicção. E qual foi o nosso objetivo? Era despertar no coração dos irmãos naquele dia 12, e hoje nós denominamos, voltando a essa mesma temática, nós denominamos Paixão 2, parte 2. Porque nós vamos chegar numa cidade a qual foi infundida no coração daquela cidade, daqueles irmãos que ali se converteram, Tessalônica, o mesmo sentimento que norteava o coração desses homens. E, aliás, usamos uma frase que dizia: paixão só os apaixonados são capazes de infundir, de transmitir ou de contagiar. É uma frase dita aí nos meios da história. Hoje nós voltamos. Paixão 2. E vamos continuar caminhando e viajando com esses três homens. Naquele momento, alguns de vocês talvez não estiveram, nós identificamos que esse sentimento ou essa convicção começou a nascer no coração de um homem, de um moço chamado Saulo de Tarso, o qual estava dando seu voto de consentimento para o abatimento ou a morte ou martírio de um homem chamado Estevão, um homem também apaixonado por Deus, cheio do Espírito Santo. O homem que fez a sua defesa ali em Atos 7 de uma maneira magnífica, exuberante, onde ele narra toda a história do povo de Israel até chegar na pessoa de Cristo Jesus. E então, por conta dessas afirmações, por conta dessa convicção, ele foi julgado digno de morte, e ali estava Saulo depositando o seu voto favorável e segurando as roupas de Estevão. Mas nós sabemos que naquele momento, a semente do Evangelho já estava começando a ser implantado no coração desse homem chamado Saulo, também chamado Paulo. Disse naquele momento, no dia 12, e expliquei que o nome Paulo, substituindo Saulo, na verdade eram dois nomes que eles utilizavam. Paulo, seu nome romano, e Saulo, seu nome hebraico. Em Atos 13, 9, ele nos mostra que ele usava os dois nomes, Saulo, também chamado Paulo. Disse também naquela ocasião que é muito comum nós só conseguirmos influenciar em alguma área, em algum aspecto da vida, alguém, quando nós somos movidos por um profundo sentimento de convicção e de apego, de zelo, o qual chamamos de paixão. Então encontramos Estevão influenciando já a vida de Saulo, e um pouquinho mais adiante nós podemos também não deixar de esquecer que ao longo da sua trajetória no caminho de Jerusalém para Damasco, com a sua carta
para perseguir os cristãos, ele se encontra com aquele que é a essência da paixão, ou seja, a essência de todo o projeto de Deus, no sentido de sermos pessoas integralmente comprometidas com Ele, Deus. Encontramos Jesus cruzando o caminho de Saulo. Se Saulo havia sido impactado já por Estevão, agora no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Na mente de Paulo, ele perseguia alguns religiosos equivocados de um caminho completamente contrário à sua fé judaica. Mas, na verdade, Jesus diz, é a mim a quem você persegue. E a partir dali, então, Saulo passa por um processo de uma verdadeira metamorfose, transformação, onde ele vai reavaliar todas as suas posturas, todo o seu entendimento, e ele vai conviver com pessoas que também contribuíram para que esse sentimento, essa convicção fosse construída na vida dele. E logo em seguida ele encontra Barnabé. E Barnabé vai doutrinar Saulo. E dissemos naquela ocasião, no dia 12 passado, que Barnabé também era um homem apaixonado. Sabe por quê, queridos? Ele não media esforços para contribuir para a igreja primitiva. Era um homem de posses, mas era um homem movido por uma paixão maior acima das suas posses. Então ele compartilhava as suas propriedades e as suas riquezas para que a igreja fosse abençoada. Esse é o contexto da igreja primitiva. Estevão, um homem apaixonado, infundindo e contribuindo para construir paixão e apego e zelo, abnegação e renúncia em Saulo, que encontra Barnabé, o filho da consolação, e assim eles vão disseminando uma profunda convicção que abalou o mundo daquela época e tem abalado o mundo de todas as épocas, em todas as culturas, em todas as nações. É por isso que dizem que no dia que as muralhas de bambu caírem na China, nós teremos a maior igreja do mundo, porque lá também tem homens e mulheres apaixonados, capazes de se reunir nos subterrâneos, nos sepulcros, mas abraçam o nome de Cristo Jesus, seja lá ou seja na Coreia do Norte, ou seja em qualquer parte onde o nome de Jesus é rechaçado, mas ali há homens e mulheres apaixonados, movidos por uma profunda convicção nos seus corações, de levarem o nome de Cristo Jesus, o seu Evangelho, e de o adorarem em espírito e em verdade. É exatamente essa proposta que temos para mim e para você. E aí entramos nessa jornada, dessa viagem, segunda viagem missionária que está em Atos 16. Não vou ler para vocês, porque na verdade nós vamos chegar hoje em Tessalônica. Estou apenas fazendo uma recapitulação para você que não esteve aqui no domingo, no dia 12. Em Atos capítulo 16 nós encontramos essa jornada que começa com Paulo e Silas em Listra, Derbe, Icônio. Ali ele encontra Timóteo, e Timóteo adere então à viagem e eles seguem rumo a Troade, a Samotrácia, e ali ele chega a Filipos. Descrevi os fatos que aconteceram ali em Filipos e como estes homens, movidos por essa paixão, esse sentimento forte, essa convicção, enfrentaram todas aquelas adversidades, viveram momentos de alegria em Filipos, porque encontraram lá uma boa mulher chamada Lídia, temente a Deus e que aguardava a salvação de Deus. E quando Paulo anuncia na beira do rio, procurando um lugar de oração, Lídia é tocada pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu digo para vocês, só homens e mulheres que de fato são apegados profundamente, com uma profunda convicção a Cristo Jesus, são capazes de influenciar outros. Paulo, ministrando ali um momento de oração e compartilhando, talvez fazendo uma reflexão, ele alcança o coração de Lídia. E Lídia, então, uma mulher próspera, se converte. Naquele contexto de Filipos, isso já nessa segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo, nós encontramos ele se deparando com aquela moça que era escrava, aquela moça que tinha a capacidade de dar prognósticos por conta de um espírito maligno que a possuía, e ela dava grandes lucros.
E durante vários dias aquela moça anda atrás de Paulo, Silas e Timóteo e diz: estes homens são adoradores do Deus vivo e vos anuncia a salvação. Mas após alguns dias acompanhando e tecendo esse elogio, Paulo se cansa. Sabe por quê? Porque homens apaixonados que amam a Deus não são movidos por elogios, são movidos pela convicção de que importa fazer a vontade de Deus e falar aquilo que Deus quer. Importa-nos agradar a Deus e não agradarmos a homens. E ele volta-se para aquela moça e diz: em nome de Jesus, sai dela. E aquele espírito maligno a deixou. E por conta disso, Paulo e Silas vão para o cárcere. E no cárcere eles sofrem inúmeras chibatadas. Naquele domingo pela manhã eu disse: amados, eu e você, movidos por uma profunda convicção, apego, zelo, abnegação, entendendo a proposta do Evangelho, nos alegramos também na tribulação. Porque é a tribulação que produz a paciência, e a paciência produz a perseverança, e a perseverança a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. E ali então em Filipos nós encontramos Paulo e Silas aprisionados, humilhados, sem julgamento. Mas eles não estavam murmurando, porque homens e mulheres que sabem viver a exuberância da fé, vivem tempos adversos, sabendo que Deus é Senhor, seja na abundância, seja na dificuldade. E ali em Filipos eles têm essas experiências. Lídia, aquela moça escrava, e agora estando na prisão, abandonados, preteridos e machucados, porque os chicotes daquela época não eram chicotes fáceis de receber. Mas aí nós aprendemos, e eu repito para vocês, homens e mulheres, os quais vivem movidos por uma profunda convicção, que são apaixonados por Deus, não dão espaços para a murmuração, para a reclamação e a maledicência. Não pergunta por que eu, Senhor, diz assim: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou em tempo de farturas, ou em tempo de adversidade, levantarei o teu nome, assumirei a tua bandeira e proclamarei que tu és Deus, haja o que houver. E era exatamente isso que esses homens fizeram em Filipos. Homens apaixonados, Paulo e Silas, presos nas prisões, amarrados pelos pés. E ali o que eles fazem? Cantam louvores a Deus, exaltam o nome de Deus. E o seu louvor foi recebido nos céus. E Deus diz: eu habito no meio dos louvores do meu povo. Amados, quero aproveitar um parênteses aqui e dizer: todas as vezes que você vier aqui, louve, 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 enalteça o nome do Deus eterno, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E Ele então faz com que os alicerces daquela cadeia, daquela masmorra, fossem abatidos e traz o livramento. E ali nós temos o carcereiro, o qual, ao ver aquela situação que lhe era adversa, porque ele pagaria com a sua própria vida, ele intenta contra si. E nós então podemos observar rapidamente Paulo vindo na direção dele e dizendo: não faça isso, não tire a tua vida, porque todos nós estamos aqui e somos aquele grupo de pessoas que seguimos o Deus da vida, que valoriza a vida, que valoriza a beleza, que valoriza o entusiasmo, que valoriza o bem-estar, um Deus que gera e que tem grande prazer em abençoar todos aqueles que invocam. Não faça isso. E aí nós temos o carcereiro sendo alcançado pela graça de Deus, ele e toda a sua família, e ali eles são despedidos, Paulo e Silas. Saem então de Filipos, machucados, porém dizendo nos seus corações: se fomos achados dignos de padecer pelo nome de Jesus, glórias a Ele, glórias a Ele. Esse é o sentimento e o pensamento e a convicção que deve sempre nortear um coração e a mente de um homem, de uma mulher, que estabelece na sua alma, no âmago do seu ser, o Cristo que é Salvador, mas o Cristo que é Senhor, Senhor dos céus e da terra, nome esse, o qual todo joelho um dia há de se curvar e dizer:
Tu és o Senhor, soberano, para a glória de Deus Pai. Essa deve nortear, esse sentimento, essa convicção, essa verdade, deve ser algo encarnado no mais profundo da sua alma. Somente quando eu e você desenvolvermos essas convicções é que nós sairemos da esfera da religiosidade e adentraremos a verdadeira espiritualidade. E isso vai trazer exuberância, impacto. E aí eu e você vamos impactar São Paulo nos seus 466 anos ou os demais anos. Caminharemos pela cidade de São Paulo e abençoaremos as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas receberão de mim e você e verão em nós, homens e mulheres, que não apenas professam um credo religioso, mas que declaram através de atitudes, ações e palavras que há um Senhor soberano sobre a sua vida e que entusiasticamente você o ama, o segue e professa o seu nome. Paulo então e Silas saem de Filipos e se dirigem para uma cidade chamada Tessalônica. Aí nós vamos para o capítulo 17. Capítulo 17, nós vamos pensar um pouco que impacto foi esse que estes homens causaram na cidade de Tessalônica. Quais as características as quais foram construídas, estabelecidas, os valores espirituais na vida desses irmãos e irmãs da cidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 10, é o texto que nós vamos ler para considerarmos Tessalônica. Mas concluindo aqui o nosso raciocínio, eles saem de Filipos, se passam por algumas regiões até chegarem em Tessalônica. Em Tessalônica eles encontram uma sinagoga, como era costume do apóstolo, e lá ele vai ministrar a palavra de Deus. Ele vai sempre defender não apenas a pessoa de Cristo Jesus com emoções e sentimentalismo, mas ele vai defender e mostrar pelas Escrituras, através da Escritura daquela época, que era o Antigo Testamento, Pentateuco e todos os demais livros, mostrando e provando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então isso nós encontramos em Atos 17, de 1 a 9, você vai encontrar essa passagem. A passagem de Paulo por Tessalônica foi muito rápida. Provavelmente ele demorou no máximo umas 3 semanas lá, porque os mesmos cristãos que o perseguiram em Filipos foram até Tessalônica para também perturbar a vida dele, como era comum, né? Onde ele ia, as pessoas iam atrás. Mas o que nós enxergamos e verificamos no livro de Atos é justamente essa dinâmica, aonde Paulo com seus amigos chegam no lugar, difunde, proclama o Evangelho e ali estabelece um grupo de pessoas e posteriormente ele volta para cuidar dessas pessoas, dessas igrejas, mas sempre movido por esse sentimento de uma profunda convicção, de uma profunda paixão no seu coração e na sua alma. Saindo de Tessalônica, logo ele sai, e lá na frente, estando em Corinto, ele vai escrever para os tessalonicenses, por conta do zelo que ele tinha por eles. Ele passou por ali, em meio a muitas lutas, vindo de Filipos, machucado juntamente com Silas, mas a pregação do Evangelho que Paulo efetuou ali em Tessalônica trouxe um efeito transformador na vida daqueles irmãos e irmãs. E novamente eu quero dizer aos queridos, isso acontece exatamente pelo agir de Deus através de pessoas que têm profunda convicção, profunda paixão nos seus corações. Amados, quantos de nós, repito, disse no domingo, no dia 12 e repito agora, não temos influenciado a nossa descendência, os nossos filhos e filhas, os nossos netos e netas, porque muitas vezes eles olham para mim e para você e encontram pessoas cheias de preceitos religiosos, cheias de jargões religiosos, mas não encontram pessoas profundamente apaixonadas por Jesus Cristo, convictas de que de fato, quem de fato Ele o é. Esses homens, aonde eles chegavam, eles mudavam a cultura, mudavam o pensamento, causava um certo alvoroço, porque havia uma convicção profunda na alma
desses homens. Agora eles chegam em Tessalônica e de Corinto, após enviar Timóteo a Tessalônica para verificar como estavam os irmãos, Timóteo volta a ele, Paulo, em Corinto, se encontra com ele e dá informações sobre a igreja de Tessalônica. E aí Paulo vai escrever para aqueles irmãos e vai enaltecer a igreja de Tessalônica, mostrando para ela, elogiando, enaltecendo as suas virtudes e ao mesmo tempo mostrando para ela as suas convicções, o seu apostolado. Os irmãos, abram comigo, por favor. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10, que nós vamos ler esse texto. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano, que é Silas, Silvano é o nome romano de Silas, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, irmãos, damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E aí vem 3 pontos que nós vamos ressaltar, 3 características que Paulo identificou na igreja, 4 características, aliás, 4 identificações que ele fez sobre a igreja dos Tessalonicenses. Isso porque ele esteve lá só por 3 semanas. Ele não esteve lá 3 anos. 3 semanas ele passou por lá. E olha o que ele infundiu, o que ele implantou no coração daqueles irmãos. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. Segundo, o esforço motivado pelo amor. Terceiro, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acrescentaria que lá no final ele vai falar sobre isso. Amor pela parousia, que é a palavra que identifica a segunda vinda de Jesus Cristo. Amor pelo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos continuar no texto, depois eu volto nesses 3 pontos e no 4º também. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como vocês sabem, como de fato vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, queridos, vocês se tornaram modelo, exemplo, parâmetro para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado, queridos, as consequências disso, é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E agora vem a 4ª virtude daquela igreja: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 3 semanas, lá em Atos 17 nos diz, e os estudiosos também nos mostram isso, 3 semanas Paulo esteve ali em Tessalônica. É por isso que eu disse, e repito, transmitir, entusiasmar, empolgar pessoas com Deus, passa por essa convicção e esse sentimento que pontua e que marca o meu e o teu coração. Em 3 semanas que esses homens, apaixonados por Deus e por Jesus Cristo, chicoteados
machucados que vieram de Filipos, humilhados e rechaçados lá, injustiçados e preteridos, mas estes mesmos homens chegam a Tessalônica e em 3 semanas constroem, divulgam ali a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e causa esse profundo impacto. Amados, é tempo de nos levantarmos no século 21, que é o século da informação, é o século da autossuficiência, é o século da soberba, é o século onde achamos que agora demos a mordida na maçã. E depois da mordida na maçã, o conhecimento nos foi adquirido, não há mais limites para nós. Podemos construir satélites, aeronaves e viajar por todas as partes do universo. Somos autossuficientes, temos tecnologia. Não, amados, é tempo da Igreja de Cristo Jesus levantar de homens formados por homens e mulheres, à semelhança desses homens, apaixonadamente convictos que não há vida a não ser nele, não há realização a não ser nele, na pessoa bendita de Cristo Jesus, não há verdade fora dele, não há estabilidade fora da pessoa de Cristo Jesus. É tempo de nos levantarmos em nosso contexto, movidos por essa paixão e convicção que esses 3 homens possuíam, e fazermos a diferença. Porque se Paulo, estando lá em Filipos, grita para aquele homem, não faça isso, não tire a tua vida, hoje, amados, eu e você precisamos ter essa mesma ousadia e dizer às pessoas, não intentem contra as suas vidas, não mutile a si próprio, não tire a sua própria vida, não vá à morte, porque há esperança, e a esperança está em um nome, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é soberano, Ele não convida a humanidade para uma religiosidade oca, sem sentido. Ele convida a humanidade a, junto com Ele, descobrir e experimentar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, a verdadeira beleza, o verdadeiro sentido para a existência. Em 3 semanas, estes homens construíram, projetaram, estabeleceram essas convicções e esses sentimentos no coração deste povo. E agora Paulo escreve essa carta para estar orientando os irmãos de Tessalônica. E amados, ao ler a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, você percebe o afeto, o carinho, o zelo que Paulo tinha por aqueles irmãos, pela igreja de Cristo Jesus. Na mente de Paulo, quando ele estava sentando para escrever isso, ele se lembrou de Jason, ou Jazão, que foi um irmão de Tessalônica, que ao receber esses homens em casa, foram lá e confiscaram os bens deles, foram lá e expoliaram eles, levaram eles a julgamento, e disseram, olha, para os magistrados, Jason recebeu esses homens, Paulo, Silas, na casa deles, e esses homens têm trazido costumes que não nos é lícito. E aí, Jason paga, isso está lá em 17, Atos 17, ele paga a fiança para que ele pudesse estar livre. É por isso que Paulo, ao escrever a sua carta, ele diz, irmãos, eu estou muito feliz com vocês, porque muito embora vocês tenham recebido a palavra em meio a muitas tribulações, vocês mantêm alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, porque a nós nos foi proposto não apenas herdarmos o reino de Cristo Jesus, mas também participarmos dos seus sofrimentos. Uma característica fascinante da igreja de Tessalonicenses, os irmãos de Tessalonicenses. Aliás, a cidade está lá até hoje, está ali na parte central da Macedônia, chama Salônica. É uma cidade muito bem situada, muito bela. Há um sítio arqueológico muito grande lá, naquela região. E isso fascina o nosso coração. Sabe por quê? Eu e você não cremos e não abraçamos uma lenda. Abraçamos uma fé genuinamente histórica, judaica cristã. E há respaldo e fundamentação na história, na geografia e em tudo aquilo que está registrado. Essa cidade está lá. E sabe o que é mais fascinante, queridos?
passava por ela uma estrada que ligava até Roma. E quando Paulo atingiu o coração daqueles irmãos, o evangelho ali se expandiu por toda a Europa. E ao se expandir por toda a Europa, eles pegaram os navios mercantes, os europeus, e vieram até onde? As Américas. E junto com os seus navios vieram o evangelho de Jesus Cristo. Amados, isso é lindo, faz sentido. Mas tudo isso tem o seu início e o seu desenrolar na vida de homens profundamente apaixonados por Deus, por Cristo Jesus, pela sua mensagem e pela sua igreja. Paulo ressalta a igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, fala: irmãos, eu estou feliz com vocês, muito feliz. Mas eu vou escrever para vocês, porque vocês já têm sido atuantes. Mas sabe, queridos, sabe o que a gente aprende na Bíblia? Você está bem espiritualmente, caminhe para ser ótimo. Você está ótimo espiritualmente, caminhe para a excelência. Você está na excelência espiritualmente, dê um passo a mais, sempre adiante, no sentido de crescimento e desenvolvimento. Paulo escreve: irmãos, eu sei que vocês têm sido generosos, vocês têm propagado o evangelho por toda parte, não há mais nem necessidade de falar a respeito de vocês, porque todos sabem, vocês são um modelo, vocês são aquela tecla que aonde bate fica a marca de Cristo Jesus. Vocês receberam a palavra em meio à tribulação, mas isso não impediu o entusiasmo de vocês. E aí ele diz: irmãos, no versículo 3, eu quero dizer para vocês que o trabalho que vocês fazem, ele resulta da fé. Não é um trabalho meramente religioso. Vocês entenderam a proposta, vocês fizeram a leitura correta daquilo que ensinamos para vocês. E vocês são pessoas movidas por fé. Fé em Cristo Jesus. Fé no senhorio dele. Vocês são pessoas que não há barreiras que impeçam o entusiasmo de vocês, porque vocês vão sempre rompendo em fé. Vocês são pessoas as quais, quando a situação se torna adversa na sua vida, ou de repente possa surgir alguma dúvida no seu coração, vocês aprenderam que a sua fé em Cristo Jesus é inegociável. E eu gosto muito de uma frase que já aprendi, um pensamento há muito tempo, que nos diz assim: se em algum momento a dúvida ou incerteza bater a porta da tua mente ou do teu coração, coloque no banco dos réus para ser julgado. A tua dúvida, nunca a tua fé, porque a tua fé é inegociável. A tua fé é estabelecida naquele que é o Senhor da vida e da morte, que é o Rei soberano de todo o universo, e que um dia vai estabelecer o seu trono e há de julgar grandes e pequenos. Todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante dele. É essa fé, essa paixão, esse entusiasmo que deve pontuar a minha e a sua vida pelo resto das nossas vidas. Então Paulo enaltece aqueles irmãos porque eles eram irmãos de fé. Não havia receio, não havia medo. Eles tinham a convicção que Deus nos deu o espírito de confiança e ousadia, e não de medo, e não de temor. E isso era movido, e por isso eles eram movidos pela fé. E o seu trabalho era para a glorificação e exaltação do nome de Cristo Jesus. Por isso aqueles irmãos eram tão amáveis, eram tão dóceis, eram tão dedicados em tudo aquilo que eles faziam, porque eles levantavam sempre a bandeira da fé. É a fé em Cristo Jesus quem nos move. É a fé em Cristo Jesus que nos faz seguir em frente. É a fé em Cristo Jesus que nos levou a abandonarmos os ídolos e abraçarmos o Deus vivo. É a fé em Cristo Jesus que nos levou a deixarmos os ídolos pagãos, porque em Tessalônica haviam muitos deuses egípcios e gregos, e haviam patronos, os quais eram predominantes, deuses que eram predominantes na cidade, e a coisa era mais ou menos assim: você tinha o teu negócio, você tinha lá a imagem de um deus ou de uma deusa. E se você tirasse aquela imagem de lá, ninguém mais na cidade comprava no teu negócio, e você ia à falência. Por isso que Paulo diz: eu louvo vocês, irmãos, porque vocês receberam o Evangelho com profunda convicção,
paixão, entusiasmo por Deus, que pagaram o preço por isso. Muitos de vocês foram espoliados, foram levados a juízo, tiveram danos materiais, mas não abriram mão da fé e do entusiasmo em Cristo Jesus. Por isso vocês se tornaram modelos. Mas eu louvo vocês também, irmãos, em segundo lugar, porque vocês fizeram todo um esforço. Não apenas vieram 4 dias, não apenas foram convidados para vir 4 dias, das 9 da manhã às 5 da tarde, para dedicarem um tempo precioso. Sim, é um precioso tempo, mas não julgue isso como o máximo. Isso é o mínimo. É o mínimo que eu e você podemos fazer, porque homens e mulheres entusiasmados, apaixonados por Deus, vão muito além, e o seu esforço é sempre motivado pelo amor. Amor a Deus, amor que nos move, amor que nos impulsiona à adoração, amor que nos coloca diante do amor ágape, amor a Deus, e o amor filéu, o amor fraterno, o amor entre irmãos. Então Paulo, em 3 semanas, ele consegue estabelecer e construir uma convicção tão profunda na vida desses irmãos, inabalável. Eram pessoas movidas por fé. Hoje, nós estamos muito debilitados, queridos. A igreja de Cristo Jesus do século 21, nós estamos muito debilitados. A igreja virou negócio. A igreja virou conveniência. Lutamos para que todos vocês estejam pelo domingo de manhã e à noite, mas eu sei que muitas vezes, para muitos de nós, é muito sofrimento estar aqui de manhã e voltar à noite. É muita religiosidade, é muita dedicação, amados, é o mínimo. É um mínimo. Sabe por quê? Porque se você não amar, estar na Assembleia dos Santos, adorando ao Deus vivo, como você pode amar a eternidade, aonde eternamente estaremos adorando, servindo e exaltando o Cordeiro? Percebe a disparidade, queridos? Percebe o quanto eu e você estamos aquém, quando deveríamos estar além, porque já se passaram milênios de história, tanto da igreja como do povo de Israel, onde essas verdades todas chegaram até nós. E nós ainda estamos negociando com a conveniência, com a nossa conveniência. Percebem por que estamos pregando sobre paixão? Percebem por que estamos falando da necessidade de convicção profunda, de entusiasmo, olhando para homens de carne e osso como eu e você, mas que experimentaram isso nas suas vidas? É exatamente por conta dessa necessidade. Não que Deus esteja carente de adoradores, Ele não é os deuses gregos. Os deuses gregos é que eram fortalecidos pelas orações e intercessões dos adoradores. Não, o nosso Deus habita supremo. E se não houvesse uma pessoa convertida na face da terra, toda a humanidade fosse condenada, a sua justiça e a sua glória seria exaltada pelos séculos dos séculos, porque Ele é Deus. Ele não precisa da nossa, da minha e da sua adoração. É eu e você que precisamos entender a proposta do Evangelho, que passa pelo arrependimento e a fé em Cristo Jesus e o assumir do senhorio dele na minha e na sua vida. E isso só irá acontecer quando entendermos o mais profundamente possível o quanto esses homens viveram, experimentaram e viveram essa exuberância. E aonde eles iam, não era fácil seguir Paulo. Não era fácil ser companheiro de Paulo. Porque ser companheiro, amigo de Paulo, companheiro das suas viagens, implicava em estar numa cidade hoje, amanhã descer pelo cesto. Implicava em entrar num lugar e ser bem recebido, daqui a pouco ser apedrejado. Ele descreve todo o seu sofrimento lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, onde ele fala tantas as chibatadas, tantos os naufrágios, tantos os sofrimentos que ele teve, e além de tudo isso, ele dizia, há um sofrimento que machuca a essência da minha alma. Sabe qual era? O zelo pela igreja de Cristo Jesus, a preocupação, o anelo, o anseio que ele tinha em ver os irmãos
É por isso que, escrevendo aos Gálatas, ele diz: irmãos, eu não me canso de admoestá-los e ensiná-los, noite e dia, com lágrimas e pranto, até que Cristo seja gerado em vocês, porque eu os amo como um pai e como uma mãe. Aos Coríntios ele diz: irmãos, vocês ficam questionando o meu apostolado, mas eu digo para vocês, ainda que vocês não me amem, eu os amo ainda mais. Ainda que vocês desacreditem ou diminuem a minha pessoa, e coloquem em dúvida, em xeque o meu apostolado, eu sou profundamente apaixonado por vocês. Sabe por quê? Desde o dia que eu encontrei Jesus Cristo, eu aprendi a amar a sua igreja, porque Cristo falou, no caminho de Damasco, ele disse a mim: tu persegues a minha igreja. E aí eu entendi que Cristo e a igreja são as mesmas coisas. E portanto, quem ama a igreja ama Jesus. Quem abomina e persegue, perturba e causa desunião e contenda na igreja, perturba, persegue, causa desunião e desagravo a pessoa bendita de Cristo Jesus, amados. Irmãos de Tessalônica, estou muito feliz com vocês, porque o trabalho de vocês, ele é movido pelo amor. E sabe, irmãos, vocês estão inspirando o meu coração. Vocês são uma inspiração para mim. É por isso que eu sigo em frente, pregando o Evangelho. E olhando para vocês, eu posso dizer assim: irmãos queridos, eu escrevi para Corinto, para os irmãos de Corinto. Mas eu quero lembrar vocês que o exemplo de vocês impactou meu coração de tal maneira que eu vou escrever: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse todas as minhas propriedades para o bem-estar dos pobres e não tivesse amor, seria como o sino que tine, nada seria. Eu aprendi com vocês, irmãos, igreja querida, Tessalônica, vocês são uma inspiração para mim, porque o entusiasmo de vocês vivem movidos pela fé. E são pessoas apaixonadas por Jesus Cristo e se tornaram modelo. A motivação de vocês não é status, não é elogio, não é aplauso, não é reconhecimento humano. A motivação de vocês é o amor ágape, é o reconhecimento que vem de Deus. A motivação de vocês é o prazer e a alegria de abençoar as pessoas. É por isso que nós temos um lema em nossa igreja: não é jargão, querido, e nem jogada de marketing, que nós, Igreja Batista Boas Novas, a qual você faz parte, temos essa frase: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Esse é um sentimento que pulsa no nosso coração, porque quando olhamos para estes homens e o legado que ele deixou nessas igrejas, no caso de Tessalônica, nós levantamos, nós pastores, líderes de Igreja Batista Boas Novas, na pessoa do pastor Wagner, levantamos a bandeira e dizemos: Senhor Deus, queremos ser uma igreja apaixonada por Ti, que vibra contigo, que Te adora em espírito e em verdade, e uma igreja que abençoa o mundo, que ama e serve pessoas, sem ajuizamento, sem separatismo, mas que abraça todas as pessoas. Por quê? Porque aprendemos ao exemplo da igreja de Tessalônica que somos movidos por fé. Pretendemos ir lá para baixo, tomar posse daquela propriedade e construirmos lá uma igreja, não uma igreja de ostentação, mas uma igreja que seja um farol para a cidade de São Paulo, onde poderemos dizer: São Paulo, Deus é magnífico, aqui há acolhimento para todos. Não pensamos em nortear ou marcar ou pontuar aquele local com nomes de personalidades. Não, só uma personalidade nós queremos levantar ali e escrever: aqui reina o Senhor soberano, Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. Ele é que comanda todas as coisas. Ninguém aqui rouba ou usurpa 1/10 da glória dele, porque a glória é completamente dele e nós somos apenas os seus servos. É isso que sonhamos. Por isso, quando olhamos para essa igreja de Tessalônica, nós dizemos: é isso que nós queremos, Pai. É isso que desejamos para todos os nossos irmãos e irmãs, que eles vivam em fé, que eles rompam em fé, que eles vivam constantemente pela fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo enaltece aquela igreja e diz: há algo que em vocês que nos empolga, é a perseverança
é o entusiasmo que leva vocês à perseverança e à esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Paulo estava dizendo? Vocês amam a Jesus de tal maneira que não vem a hora dele voltar. Por isso os crentes de Tessalônica eram pessoas que ao cruzarem pelas ruas diziam: Maranata, meu irmão. E você respondia: Maranata, pastor, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos amando e desejando a tua volta. Não porque somos fracassados e temos dificuldade de viver neste mundo, não. É porque pela fé, vivendo no amor e na tua graça, nós não vemos a hora do teu reino ser estabelecido em toda a face da terra. E na segunda carta, por isso que ela é considerada uma carta também escatológica, o entusiasmo daqueles irmãos que tinham seu trabalho como resultado da fé, tinham seu esforço que era movido pelo amor a Deus e às pessoas, aos homens, e tinham uma profunda perseverança e convicção e esperança na pessoa de Cristo Jesus. A convicção deles eram tantas que eles precisaram de uma segunda carta para reorientar, porque os irmãos nem trabalhar queriam mais. Era só viver de oração. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E a grande congregação. E era Maranata, ora vem. E sabe, queridos, eles erraram por excesso. Mas nós hoje estamos errando por omissão. Eles erraram por exceder na convicção, no amor e no zelo por Jesus Cristo e no desejo do seu retorno. Mas nós hoje abraçamos o mundo, enterramos a nossa cabeça na terra, e como temos aprendido em todos os meios aonde temos convivido, é preciso ter foco. E aí você passa a ter foco na terra, no mundo, apenas, na sua profissão, apenas, na sua realização profissional, apenas, na sua realização do seu casamento, apenas, na realização e nas aquisições da sua família, apenas. Tudo isso é lícito, tudo isso é lícito, é necessário. Mas amados, homens e mulheres apaixonados por Deus e por Cristo Jesus, levantam as mãos e dizem: Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Porque nós vivemos por fé, somos movidos pelo amor, temos mantido a nossa esperança e a nossa convicção. Mas sabe, Jesus, há algo que pontua ardentemente no nosso coração. Não vemos a hora das trombetas soarem, miríades e miríades de anjos, e o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e glória, e manifestando a justiça, o amor e a verdade sobre todo o universo. É isso que nos move, é isso que nos faz homens e mulheres apaixonados, é isso que pontua o meu coração, é isso que me leva segunda-feira ao trabalho e me faz pessoas mais dedicadas no trabalho. Sabe por quê? Porque eu não trabalho pelo trabalho, eu trabalho e exercito a minha profissão para a glória de Deus, para que Ele seja exaltado. No ambiente em que convivo, Pai eterno, amamos a vida, mas amamos acima de tudo a vida eterna que o Senhor há de nos trazer. Essa era a profunda paixão que havia, uma das características da paixão que havia e que foi semeada no coração dos tessalonicenses. Amados, igreja querida, é tempo de nos despertarmos, é tempo de levantarmos a nossa cabeça e olharmos para a figueira que é Israel. É tempo de levantarmos a nossa cabeça e voltarmos para Mateus 24 e ouvirmos a voz do Mestre e olharmos para o exemplo da igreja de Tessalônica e colocarmos o nosso foco na pessoa bendita de Jesus Cristo, sem abrirmos mão deliberadamente de todos os propósitos e ideais e projetos que venhamos a ter nesta terra, mas untarmos eles, banharmos e mergulharmos ele na glória de Deus, para a exaltação dele. Mateus 24 eu quero ler para os irmãos, lembrando a você que terremoto na Turquia, vulcão nas Filipinas, epidemia na Ásia,
peregrinação destrutiva por imigrantes em busca de dignidade para matar a sua fome. Tirania na América do Sul. Desgoverno em boas partes do mundo. Guerras e rumores de guerras. Não somos apocalípticos de oportunidade. Não. Somos uma igreja consciente que, ao olharmos para Paulo, Silas e Timóteo e olharmos a igreja de Tessalônica e vermos as bases sobre as quais eles construíram suas vidas, Jesus Cristo nos convida a olharmos para Ele, porque se não for o fim, é o princípio de dores. Mateus 24, versículo 1 ao 13, leio para os irmãos as palavras de Jesus para nós estarmos encerrando. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus disse: "Vocês estão vendo tudo isso?" Perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: "Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Jesus, carinhosamente, prudentemente, Jesus respondeu: "Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos de vocês ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual foi a última vez que você se deparou com esse texto? A igreja de Tessalônica abraçou a proposta do Evangelho apaixonadamente, porque as recebeu de homens profundamente marcados por essa paixão por Jesus Cristo. Essa verdade levou-os a viver uma exuberância a ponto de se tornarem modelo, exemplo, referência por toda aquela região. Mas esse particular da igreja de Tessalônica é algo magnífico. A igreja que amava a volta, o retorno de Jesus Cristo. Quantos de vocês, quantos de nós estamos dizendo: Senhor, espera-me casar, porque eu preciso me realizar no casamento. Senhor, espera-me ver as minhas netinhas crescendo. Eu dou glórias a Deus, porque tenho 3 netinhas de 2, 5 e 3 meses. Mas dou glórias a Deus, porque se o mestre retornar hoje, elas também subirão. Não nos realizamos na criação dos nossos filhos, embora tudo isso faça sentido e profundo significado nas nossas vidas. Mas há algo que pontua e marca, e deve marcar apaixonadamente a minha e a sua vida. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque a tua noiva está adornada, aguardando o grande dia do casamento, quando este corpo corruptível e imortal será revestido
de incorruptibilidade e de imortalidade. Senhor, não vejo a hora de poder vencer o tempo e o espaço, adentrar a eternidade, desfrutando as magníficas criações das galáxias e dos universos que o Senhor tem expandido ao longo dos milênios, preparando-os para aqueles que o amam. Pai eterno, dói no nosso coração quando nos deparamos com pessoas extremamente adoecidas, corroídas pelo câncer e por tantas outras doenças. Não vejo a hora, Pai, não vemos a hora de ver a Tua glória manifesta sobre toda a humanidade e nós herdarmos e vivermos a exuberância da existência eterna em Cristo Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Trabalhe nessa perspectiva, estude nessa perspectiva, crie os seus filhos nessa perspectiva, vivam diariamente nessa perspectiva, amem a vida e viva a exuberância dela em toda a sua potencialidade nessa perspectiva. Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pode haver conflitos, pode haver embates, pode haver pandemias ou epidemias, nós estaremos aqui estabelecendo o nosso ideal de vida na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo.